tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Olha, nós estamos agora entrando na nossa reta final do mês de outubro, o mês do Formi Amigas, onde nós tivemos a nossa festinha, a nossa live e fizemos muitas coisas falando a respeito da vida das formigas. E as formigas, Deus usa ela como exemplo na Bíblia sobre muitas coisas, sobre como não sermos preguiçosos, que falamos na nossa aulinha do show preguiça, sobre sermos obstinadas, quer dizer, persistente, não desistirmos facilmente, determinarmos e fazermos. E nessa semana nós vamos aprender sobre a sabedoria divina. E Deus também usou as formigas para falar sobre a sabedoria divina. Mas ele nos dá o exemplo do rei Josafá. Era um rei que essa história está lá no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Então vamos lá. Quem tem a Bíblia pode acompanhar junto com a tia em casa. Só que eu vou ver um resumo para vocês, tá bom? Aqui o rei Josafá, ele ficou desesperado quando ficou sabendo que seus inimigos iriam atacá-lo. Aí ele começou a ficar nervoso, ficar triste, ficou com medo, ele deixou o medo entrar em seu coração. Então ele apregoou um jejum com todo o povo de Judá. Esse jejum, ele chamou todo mundo e falou, olha, todo mundo vai jejuar junto comigo e nós vamos entrar na presença de Deus. E aí ele entrou na presença de Deus e orou. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos diante de ti. Então o Espírito do Senhor veio no meio da congregação, sobre o profeta Jaaziel, filho de Zacarias, e filho de Beenias, filho de Jeiel, e filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, então o Espírito de Deus veio sobre a vida do profeta e ele disse, Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temas, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é sua, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zir, e as achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então olha só, o rei Josafá apregoou um jejum e orou a Deus. E Deus mandou a resposta. Para com isso, Josafá, não fica com medo não. Eu vou estar junto com vocês amanhã durante essa guerra. Eu vou dar a vitória a vocês. Mas olha, o que Deus quer nos ensinar aí? Qual foi a sabedoria divina? A sabedoria divina foi quando Josafá, na hora do medo, não se desesperou e saiu correndo. Não, ele foi sábio, ele buscou a Deus, ele pediu que toda a congregação fizesse um jejum junto com ele para buscar a Deus, para perguntar para Deus como ele resolveria esse caso, porque aos olhos humanos, o caso estava perdido. Eram muitos povos vindo contra somente ele e o seu povo. Então, o Josafá fez conforme Deus mandou que ele fizesse. E olha só, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecó. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse,
Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele creu na palavra que o profeta entregou para ele. E é igual quando nós vamos na igreja, quando o pastor é usado por Deus para entregar uma mensagem para o papai, para entregar uma mensagem para a mamãe, e quando ele entrega até a mensagem para as tias que estão sentadas lá, aprendendo e ouvindo a palavra. Nós temos que crer naquilo que Deus revelou aos nossos pastores, que são os nossos profetas nos dias de hoje. E nós temos que crer e acreditar e agir na mesma fé que eles estão agindo. O papai e a mamãe dentro de casa, as tias de escolinha, aprendem com o pastor durante o culto para depois poder passar para vocês pequeninos. E assim nós fazemos. Para quê? Para que prosperaremos. Prosperar não é somente financeiramente, é prosperar em todas as coisas, é ter vida abundante em tudo que fizermos. E aconselhou com o povo e ordenou que cantassem para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos amados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ao tempo em que começaram a louvar com júbilo, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Desbaratados quer dizer que foram destruídos, foram todos espalhados e eles não conseguiram vencer. Então o povo de Deus, ao invés de ir com lutas, na luta humana, homem contra homem, seria impossível ganhar. Mas eles foram na luta louvando a Deus. Foram à luta glorificando ao nosso Senhor, porque Deus já havia prometido que a batalha era ganha. Então nós temos que sempre usar da sabedoria divina para resolver os problemas da nossa casa, para resolver os nossos problemas diários. E aqui, olha só, a sabedoria divina com a formiga, o exemplo da formiga. Como você pode ver, o mundo ao qual pertencemos é organizado e complexo. Quem está falando isso são as formiguinhas. Apesar de existir milhares de anos, reconheço que toda inteligência não é algo que foi desenvolvida com o tempo. Trata-se de um infinito poder concedido por Deus. Que todos os homens possam se inspirar nas formigas como modelo de fortaleza, persistência e preparação para o futuro. As formigas, elas têm a sabedoria de colher durante todo o verão, de colher durante toda a primavera, de colher durante todo o outono, para quando vem o inverno, que a tia já explicou para vocês que o inverno, espiritualmente falando, é o momento de luta, elas estejam abastecidas, para que quando vier a luta, você tenha uma palavra para poder resistir a essa luta. Amém? Vamos orar com a tia? Coloquem a mão no coração e fechem os seus olhinhos. Senhor Jesus, que através dessa aula, Pai querido e Pai amado, o Senhor venha derramando do seu poder sobre a vida de cada criança que assiste esse vídeo, Senhor, dando a ela, ó Pai, sabedoria, a sabedoria divina, ó Pai, para resolver todos os problemas de sua vida. Pai querido e Pai amado, ajuda essas crianças, meu Pai, nos seus estudos, ajuda essas crianças, meu Pai, na sua casa, ajuda essas crianças, meu Pai, no relacionamento com seus pais, dai a elas, ó Pai, sabedoria, meu Deus, para serem filhos obedientes, para serem filhos, ó Pai, que honram o pai, a mãe e todas as pessoas mais velhas. Senhor, que a sua sabedoria esteja sobre a vida de cada criança, em nome de Jesus, amém? E o que acontece quando a tia fala amém? Isso, amém, nós batemos uma palma. Então, tá aqui a nossa aula da semana e eu gostaria de deixar um recadinho aqui no final.
Você que ainda não está retirando o seu kit na igreja com a aulinha da semana, com os desenhos, com as atividades e a história, por favor, hein? Pede pro papai e a mamãe todos os domingos no culto das 8, das 10, das 15 e das 18 horas, as tias estão no fundo da igreja com os kits distribuindo para que eles levem para vocês. E se você for na igreja com o papai e com a mamãe, procura a tia para retirar o seu, tá bom? Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Beijos! E o cachorro lata